Dá o teu pra ele, mano. Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Salmo 34, a partir do versículo 1. No livro de Salmos, no Salmo 34, a partir do versículo 1, em que a palavra do Senhor nos diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós possamos, com essa leitura, também entoar cânticos ao Senhor, de louvor, engrandecendo a esse Deus que é bom, a esse Deus que é misericordioso, a esse Deus que é maravilhoso para com os seus.
comparar tuas promessas pra mim. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de vir à casa do Senhor e de poder cantar ao Senhor, de poder clamar ao Senhor, de saber que o Senhor nos escuta, de saber que o Senhor é um Deus fiel, de saber que o Senhor é um Deus bom, de saber que o Senhor é um Deus misericordioso, que o nosso coração nessa noite possa derramar aos teus pés, entregando sempre todo louvor, toda honra e toda adoração ao Senhor, que é grande. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Amém. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias comigo em Lucas. Lucas, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 35. Lucas 5, 35. Perdão, Lucas 5, 31, em que nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esses dois versículos é Jesus falando do porquê ele veio. Ele veio para pessoas como eu, como você, pessoas pecadoras. A igreja é um lugar onde pessoas doentes, pecadoras, vêm em busca de um médico, de um salvador, que é Jesus Cristo. Então, se você reconhece que é um pecador, esse é o momento de nós agora juntos orarmos, pedindo perdão ao Deus, o único Deus que pode nos perdoar, por meio de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, derramando o seu sangue por pessoas como eu, por pessoas como você, que um dia foram encontradas pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração silenciosa e logo depois gostaria de pedir para o Alexandre fazer uma oração para nós de contrição. Vamos louvar novamente com o hino? Mas agora
baseado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti publicado em mim, sou menino castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus escondi, e abrindo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi o meu coração, conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Próxima canção, a gente vai estar... a gente pode estar entregando os nossos dízimos e ofertas, tá? Só um pouquinho. Ele separará.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter um momento agora também de intercessão, lembrando de orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos irmãos também enfermos, né? E há outros motivos que talvez não chegou até a mim, mas que você tem passado, dificuldades, alegrias também, agradecimentos. Temos coisas também para agradecer e que nós possamos colocar isso também em oração. Nós vamos ter algum momento de oração silenciosa, depois pedir para nossa irmã Marilu fazer uma oração para nós. Amém. Vamos para alguns avisos. O aviso tá bom. Ah, já colocou. Então tá bom. Então, alguns avisos aqui vão ser ditos. Enquanto vai passando aí, eu vou falando. Você vai vendo aí também as imagens. Então, o primeiro dos avisos aí que vamos ter é o do curso, né, de aprofundamento, o nosso CAB. O CAB ele vai voltar agora também em fevereiro. Ele vai retornar agora no dia 12 de fevereiro. Então, no segundo domingo, se eu não me engano, de fevereiro, dia 12, às 6h15, nós retornamos então com o nosso curso de aprofundamento bíblico, o CAB. Então, marquem na sua agenda, dia 12 de fevereiro, nós voltamos com o CAB. Dia 28 de janeiro, às 8 horas, dia 28 é um sábado, às 8 horas da manhã, a igreja está sendo convidada para fazer um mutirão aqui, para nós arrumarmos algumas coisas aqui na nossa igreja, pintarmos algumas partes da nossa igreja. Então, dia 28, é um sábado, 28 de janeiro, num sábado, às 8 horas da manhã. Você que puder, está convidado a vir também participar desse mutirão. No dia 29 de janeiro, os líderes de ministérios têm que entregar os seus relatórios, tá? Então, você que ainda não entregou seu relatório, que é líder de algum ministério, seu planejamento para o ano de 2023, você tem um prazo, então, até dia 29 de janeiro a entregar para o conselho da igreja, tá? Então, se você ainda não preparou, tem um tempinho aí até dia 29 para você preparar o seu relatório, montar seu planejamento para o ano de 2023 e entregar também para o conselho, tá bom? Dia 5 de fevereiro, nós vamos ter a assembleia aqui na igreja. Então, 5 de fevereiro,
às 6h15. 5 de fevereiro é um domingo, às 6h15 da tarde. Nós vamos fazer uma assembleia de prestação de contas, é isso, né, Cleiton? Então você também está convocado a participar, a ver o que a igreja fez nesse ano de 2022, no que foi gasto o dinheiro aí da igreja no ano de 2022. Então não esqueça, dia 5 de fevereiro, às 6h15 da tarde, você vai ter assembleia, então você está convidado também, convocado a participar dessa assembleia. No dia 2 de fevereiro, é uma quinta-feira, nós retornaremos com as nossas reuniões de oração. A primeira reunião de oração será presencial, e ela será aqui na igreja, tá? Então ela acontecerá às 8 horas da noite, dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira. Nós então retornaremos com os nossos encontros de oração. Então, e será aqui na igreja o primeiro, tá bom? Os demais, então, como funcionará esse ano, pelo menos nesse primeiro momento? Nós teremos a primeira semana presencial. Então, a primeira semana presencial será na igreja. Depois, você que quiser também oferecer a sua casa para que a igreja possa ir lá e nós orarmos juntos na sua casa, você pode também me passar o seu nome. Depois, nós vamos nos organizando. Então, toda a primeira semana do mês, nós teremos encontros presenciais para orarmos. A primeira semana de fevereiro será na igreja, as demais serão nas casas. Então, você que quer receber a igreja para orar na sua casa, você me passa depois o seu nome. Então, as outras 3 semanas do mês, como será? Será online, tá? Então, você vai receber o link e nós vamos continuar orando de forma online. Nós também iremos fazer um grupo de WhatsApp da igreja, tá? Então, um aviso do que vai acontecer. Nós estamos ainda planejando, montando ainda algumas regras de como funcionará o grupo, mas em breve você então vai poder também participar e entrar no grupo de WhatsApp da igreja, se você quiser, tá bom? Então fique atento também às próximas informações, que em breve nós teremos também um grupo de WhatsApp da igreja, que fica mais fácil de receber as informações, inclusive essas que eu estou dando. Provavelmente você até o final do culto já vai esquecer alguma informação, mas se tiver o grupo, joga lá e você vai poder sempre estar olhando o que está acontecendo na semana aqui na nossa igreja. O último aviso é que ainda nós estamos na campanha de alimento. Então você que ainda não trouxe, ou você que ainda quer trazer alimento, traga aqui para a igreja, que ainda nós estamos ainda na campanha de doação de alimentos. No próximo domingo, nós vamos ter também aqui na igreja como convidado o pastor Rodinei. Ele vai vir aqui, vai nos trazer uma mensagem. Ele é da Cruz Azul, o Cleiton está recebendo ele na casa dele, ele está vindo aqui para conhecer a Cruz Azul, e ele vai aproveitar e também trazer uma mensagem para nós no domingo que vem. Tá bom? Essas são as informações então. Se você esqueceu alguma coisa, me pergunta depois, e em breve nós teremos o grupo, que lá vão ser jogadas todas as informações. Nós teremos o grupo, o encontro das crianças. Vamos então chamar as crianças aqui até a frente, por gentileza. Algum dos pequeninos gostariam de orar? Quem primeiro? Vai você, tá aqui. Papai do céu, que Deus abençoe todas as pessoas que pôde vir e que não pôde vir. Que Deus guarde todo mundo e livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amém, amém. Então podem. Você quer orar? Mais uma? Tá bom. Vamos orar então. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por deixar todo mundo que veio. Abençoa aqueles que não vieram, abençoa o que veio. E obrigado pelo dia, obrigado pela noite maravilhosa que você nos deu. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, abençoe o Brasil
e livre ele de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por todos que me rodeiam. Abençoe todos aqueles que puderam vir e que estão no online. E muito obrigado também pela minha moradia, que me esquenta do frio e me salva das chuvas fortes. Em nome de Jesus, amém. Agora sim. Vamos então para o nosso momento de meditação. Eu queria te convidar também a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, nós vamos ler aí o capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, capítulo 5, versículo 21, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Então, deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que elas saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos também de ouvir a tua palavra. Que o Senhor Deus acalme os nossos corações e que o Senhor Deus fale conosco por meio dessa mensagem. Nós, Deus, possamos ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinar nessa noite, possamos praticar durante a semana, durante a vida, as verdades que serão nos ditas também. Que o Senhor me use como instrumento na tua mão, Pai. Da minha boca saia apenas palavras que o Senhor quer que seja dito também ao povo, e que abra os nossos corações para que essas palavras entrem, frutifiquem, e que nós possamos então viver. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 5 de Marcos, os primeiros ali versículos, na verdade a história anterior da história de Jairo, conta a história de Jesus que chega em um povoado, em uma região em que tinha um homem endemoniado. Provavelmente você conhece, ele está ali em Gadara, né, no povo que é um Gezareno, né, que alguns vão dizer, há vários nomes, enfim, mas é essa pessoa, ela se encontra endemoniada já há algum tempo, há alguns anos, e Jesus chega, e aí então Jesus expulsa o demônio desse homem, que inclusive o texto vai dizer que ele está num local como num sepulcro, né, um cemitério. Então ele está ali acorrentado, e sempre que o demônio toma conta dele, ele consegue se libertar. Então o povo da cidade fica meio assustado. Então, ou seja, a cena toda se passa dentro de um cemitério, a cena se passa com um homem endemoniado, e agora com outro homem, chamado Jesus, que se aproxima. Resumindo, Jesus expulsa os demônios desse homem. Os demônios agora pedem para que eles possam entrar nos porcos, nos animais. Jesus permite.
Esses porcos agora então são possuídos ou tomados por esses demônios. Diz o texto que depois que esses demônios possuem os porcos se lançam morro abaixo, despenhadeiro abaixo. Os donos dos porcos ficam furiosos com Jesus. E aí então agora nós vamos ter esses donos desses porcos dizendo assim: vai embora da nossa cidade. Você está nos causando muito prejuízo. Libertou os demônios desse homem, mas esses demônios entraram nos nossos animais, e esses animais significavam dinheiro para esses homens. Eles vendiam os porcos, eles eram criadores dos porcos. E aí agora, se esses porcos morreram, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, esses homens agora estão furiosos e agora pedem para que Jesus vá embora. Cena de morte, onde há vida, mas a vida não é bem recebida e Jesus cai fora da cidade. E agora Jesus, diz o texto no versículo 21, que volta de barco para outra margem. Ou seja, Jesus está numa região e agora ele está voltando para Cafarnaum. Está retornando para Cafarnaum. E de novo, nós encontramos agora uma cena de morte, ou pelo menos de uma doença. Jesus chegando do outro lado da margem, ou seja, Jesus chegando em Cafarnaum, vem um homem chamado Jairo, diz o texto, um dos principais da sinagoga. O que isso significa? Significa que esse homem era um dos bambambãs da sinagoga. Que esse homem, muito provavelmente, mais tarde, ou ele fez parte ali de alguma maneira para perseguir Jesus, ou ele faria parte daquele grupo que mais tarde, depois, mandou prender Jesus e morrer. Ou seja, ele era um dos grandes, um dos líderes grandes religiosos da época, diz o texto. Ele era um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando Jesus chega em Cafarnaum, esse homem então, diz o texto, vê Jesus e grita: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. É estranho, porque esse homem é um dos principais da sinagoga. Muito provavelmente, a liderança religiosa da época já não estava enxergando com bons olhos Jesus. Jesus já estava começando a se destacar ali, e isso não era visto com bons olhos pela liderança religiosa da época. Mas, o que é estranho é que um desses líderes, ao ver Jesus, encontra esperança em Jesus. A filha dele muito provavelmente está doente, ela está doente, diz o texto. Muito provavelmente esse homem tinha dinheiro. Não só ele tinha dinheiro, como muito provavelmente ele já tinha recorrido a alguns recursos médicos da época. E muito provavelmente os médicos já tinham desenganado esse homem, já tinham dito: olha, não há muito o que fazer. Por isso, agora esse homem encontra esperança em um tal de Jesus, que já havia curado algumas pessoas, que já havia expulsado demônios, e que estava dizendo algumas coisas inovadoras para aquele tempo. Ele vê Jesus e diz: minha filha está morrendo. Faça alguma coisa, mestre. Faça alguma coisa. Tudo isso é interessante, porque se passa em um momento onde Jesus acaba de ser expulso, porque expulsa demônios, mas agora Jesus está sendo solicitado para vir com um homem que nós não imaginaríamos que pediria para Jesus vir. Mas o mais surpreendente do que tudo isso é a resposta, ou pelo menos a atitude de Jesus. Diz o versículo 24, e Jesus foi com ele. Não há nenhuma palavra de Jesus. Esse encontro de Jesus com Jairo é muito parecido com o encontro que nós vimos na semana passada, de Jesus, Marta e Maria no velório, no momento de sepultamento de Lázaro. Por quê? Porque assim como com Maria, Jesus vai encontrar Maria, não há muitas palavras. Há uma decepção de Maria, como nós vimos na semana passada, e Jesus não diz nada. Diz lá o texto, nós vimos, que o Espírito de Jesus agitou-se ao ver Maria naquele momento, daquele jeito. Mas não diz que Jesus disse nada logo depois que Maria ficou frustrada com Jesus. Mesma coisa agora, não é o caso de Jairo estar frustrado, mas é o caso de Jairo estar com medo.
Jairo está com medo. Ele vê uma filha, e diz o texto que essa filha tinha 12 anos de idade. Era uma adolescente, para alguns uma criança. E essa menina está doente, não só está doente, ela está muito doente. Ao ponto que o pai está desesperado, com medo de que essa criança, que essa adolescente morra. Ao ponto que esse pai recorre a Jesus, pedindo: Senhor, faça alguma coisa. E Jesus não diz nada. Diz o texto, Jesus foi com ele. A primeira coisa que nós podemos aprender, assim como já também disse na semana passada, é que às vezes não há muito o que falar. Nós precisamos aprender com Jesus. Às vezes, nós precisamos apenas acolher. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Olhar para Paulo, mas não enxergar em Paulo como um herói, mas olhar para Paulo e ver o que Jesus fez na vida de Paulo. E que Paulo só é Paulo por causa de Jesus. O nosso exemplo maior não deve ser Abraão. Nosso exemplo maior não deve ser Paulo. Nosso exemplo maior não deve ser Timóteo. Nós devemos olhar para essas pessoas, ler a história dessas pessoas, as cartas que eles escreveram, os livros que eles escreveram, mas entender que eles só fizeram o que fizeram por causa da ação de Deus na vida deles. Nós precisamos urgentemente, enquanto igreja, voltarmos a olhar para a pessoa de Jesus. Nós precisamos, enquanto igreja, às vezes só acolher. A igreja evangélica brasileira tem o costume de ter resposta para tudo. Chega um irmão, às vezes querendo alguma coisa, a igreja tem resposta. Chega às vezes alguém triste, a igreja quer dar alguma resposta. Chega alguém feliz, a igreja quer dar uma resposta. Às vezes nós precisamos só escutar. Às vezes nós não precisamos falar. Nós vamos precisar falar sim, mas nós devemos saber o momento de falar e o momento só de ouvir. E Jesus ouviu Jairo e foi com Jairo. Uma outra coisa que ainda nós podemos aprender nesses versículos do 21 a 24 é que nós sentimos medo. E Jairo sentiu medo. Coloque-se no lugar de Jairo. Imagina a sua filha ou seu filho está muito doente. E agora de repente alguém diz assim para você: olha, não tem o que fazer. Nós vamos cuidar dele só para ele não sentir mais dor. Mas ele está muito doente. Não há mais o que fazer. Essa, muito provavelmente, é a situação de Jairo. Então Jairo está com medo da realidade. Jairo está com medo da realidade que está sendo apresentada na sua frente. E a realidade não é bonita para Jairo. A realidade é da sua filha, doente, e que muito provavelmente não vai resistir. Essa é a realidade de Jairo. Nós precisamos também saber colocar diante de Jesus os nossos medos. Eu tenho medo. Você tem medo. Pode ser que o meu medo seja diferente do seu medo. Meu medo às vezes pode ser com o meu filho. O seu medo às vezes pode ser financeiro. Mas é medo. E o que o texto nos ensina é que Jesus está pronto para ouvir o nosso medo. Porque é nosso medo. Porque o ser humano não é só de coisas espirituais, mas o ser humano também vive de coisas da terra. Preocupação com o filho são coisas terrenas. E Jesus não olha para Jairo e diz: Jairo, as minhas coisas são só relacionadas à salvação espiritual. Resolva lá com isso. Não, diz o texto que ele foi. Então Jesus se importa com você. Saiba disso. A sua preocupação não é menor ou menos do que a minha preocupação. E vice-versa. Jesus está pronto para ouvir as suas preocupações. E Jesus está pronto para ouvir seus medos. Ore mais. Coloque mais diante de Deus todo esse medo, toda essa preocupação, toda essa ansiedade que você tem sentido por algum motivo que eu não sei, mas que você sabe. E eu já te digo,
Jesus também já sabe. Você não vai orar para informá-lo, ele já sabe. Você está orando apenas para conversar com alguém que te libertou e que agora te chama de amigo. E como amigos, nós conversamos, nós nos relacionamos, nós contamos a nossa intimidade para amigos. E Jesus nos chama de amigos. Bom, mas no meio dessa história de Jairo há uma outra história. A história é de uma mulher. Então, a partir ali do versículo 26, você vai encontrar agora Jesus indo com Jairo até a casa de Jairo. E há uma multidão que vai com Jesus e Jairo e com os discípulos. E nessa multidão, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. E aí, um dos discípulos diz assim: mestre, o senhor só pode estar de gozação com a nossa cara. É claro que alguém te tocou. Há muitas pessoas aqui. E aí você já sabe, né? Quando você vai em algum lugar cheio, todo mundo te toca. Alguém esbarra, acaba... Então, na cabeça dos discípulos está passando isso. Como assim, Jesus, alguém te tocou? É claro, há uma multidão, alguém provavelmente esbarrou no Senhor. Mas Jesus diz assim: não, alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu o poder. E até o momento ninguém se manifestou. Até o momento não há ninguém dizendo nada. De repente, tudo isso acontecendo, surge uma mulher. Ela diz assim: fui eu, Senhor. Eu toquei. Eu que te toquei. E aí eu quero que você vá pensando em Jairo, tá? Jairo está super preocupado. Jairo já foi até Jesus. Jairo já falou com Jesus. Jairo está com uma filha doente e que está quase morrendo. E agora Jesus decidiu parar. Parar porque alguém tocou. Porque alguém lhe tocou. Imagina a cabeça de Jairo. Jesus, alguém te tocou. Vamos, Senhor, tem minha filha em casa. Ela tem 12 anos, está morrendo. Não tenho tempo para ficar parado para o Senhor saber quem tocou. A cabeça de Jairo devia estar assim. A minha pelo menos estaria assim. Estou com muita preocupação em casa. Jesus, não tem tempo da gente ficar parado, conversando, para saber quem te tocou. Mas Jesus para. Sabe por quê? Porque Jesus está demonstrando que nenhuma dor é mais importante do que a outra. Todas as dores são importantes para o Senhor. Não só isso, como você vai reparar que essa mulher, a filha de Jairo, nós lemos, tinha 12 anos de idade. Essa mulher, a que toca Jesus, havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher já era mais velha do que a filha de Jairo. Não nos é informado quantos anos ela tem, mas ela já era uma mulher, não era uma criança. E já havia 12 anos que essa mulher estava sofrendo de hemorragia. E o que isso significa? Se você volta a alguns livros, e nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Levíticos, há algumas leis dadas ali em Levíticos. Uma delas é que se uma mulher estava tendo fluxo de sangue, essa mulher era considerada impura. Então essa mulher ela tinha que ficar isolada de todos. Então muito provavelmente, se essa mulher fosse casada, já havia 12 anos que ela não se encontrava com seu marido. Se essa mulher fosse casada e tivesse filhos, muito provavelmente já havia 12 anos que essa mulher não tinha contato com seus filhos. Mas tudo bem, essa mulher poderia não ser casada. Muito provavelmente, se essa mulher ainda tinha pais vivos, já havia 12 anos que essa mulher já não tinha contato com os pais. Então você está imaginando a dor de Jairo, certo? Agora eu quero que você esqueça um pouquinho de Jairo, deixa Jairo aí do lado, e agora pense nessa mulher. Pense em você há 12 anos, longe dos seus filhos. E não era como hoje, que você pode ligar pelo WhatsApp e vê-los por vídeo. Não, esquece. Porque você era considerada mulher impura. Então se você tocasse em mim com fluxo de sangue, eu também era impuro. E aí eu tinha que fazer todo o ritual para a purificação. Então a sociedade excluía aquela mulher. E já há 12 anos, essa mulher já não só estava sendo excluída de casa, como ela também já estava sendo excluída da sociedade. E essas mulheres, os impuros, de uma forma geral, eles ficavam longe, afastados da cidade mesmo. Eles não podiam ficar dentro da cidade. Então eles saíam da cidade, iam para alguma caverna e lá ficavam. Há 12 anos,
Muito provavelmente, essa mulher estava morando em uma caverna. Quando ela ouve que Jesus está em Cafarnaum, logo ela pensa, é agora a minha oportunidade. E ela toca. Mas quando ela ouve que Jesus percebe que alguém lhe tocou, e que dele saiu o poder, ela fica com medo. Ela ouve muito sobre Jesus, mas ainda ela não conhece Jesus. Então, quando Jesus fala assim, olha, quem me tocou? Muito provavelmente ela ainda não se revela, ela não fala, fui eu, Senhor, porque ela está com medo da reação de Jesus. Pronto, esse homem agora vai me matar. Porque eu impura, toquei nesse homem. Esse homem agora percebeu. Esse homem agora está impuro. Mas o que ela não sabia é que Jesus, quando tocava algo, ele não ficava impuro, mas ele purificava. Por isso, então, quando ele pergunta quem me tocou, os discípulos meio que riem dele, há muitas pessoas aqui, mas de repente aparece essa mulher. E agora Jesus diz assim, vai, tua fé te salvou. E aí diz o texto que imediatamente o sangue parou. Uau, isso é fantástico, porque nos mostra duas coisas. Uma eu já falei, que é que Jesus se importa com as nossas dores, e as nossas dores podem ser diferentes. A minha dor é uma, a sua dor é outra, mas Jesus se importa com a sua dor. E não há dor mais importante do que a outra para Jesus. Todas as dores são iguais, e Jesus se importa. Então, converse com Jesus sobre a sua dor. Mesmo que as pessoas tenham dito, muito boba a sua dor, a gente pior, a gente sofrendo mais, há tanta gente que passa por isso, por aqui, a sua dor é só isso. Eu te digo que Jesus se importa com esse só isso. Tá? Então Jesus se importa. A outra é que, quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, ele não está dizendo apenas a tua fé te salvou espiritualmente, ele está dizendo isso também. Mas o que ele está dizendo é, a tua fé te salvou fisicamente, porque logo diz o texto que o sangue parou de imediato. Então, a ação de Jesus, ela não é só espiritual. A ação de Jesus, ela também é carnal. E eu não estou dizendo carnal no sentido negativo da palavra. Eu estou dizendo no sentido da encarnação, no sentido humano. E se você e eu compreendêssemos isso, talvez nós teríamos uma vida cristã diferente da que nós temos. Nós talvez agiríamos mais. Porque olha só como que é o nosso evangelismo. Nosso evangelismo tem em mente apenas que Jesus salva espiritualmente. Então, quando você vai pregar para alguém ou falar do evangelho para alguém, muito provavelmente na sua cabeça você está falando aquele evangelho, mas é no sentido de que Jesus salvará ela espiritualmente, ou seja, a pessoa espiritualmente. E não está errado, está certo. Mas não é só isso. O que Jesus faz quando salva aquela pessoa espiritualmente é magnífico. Por exemplo, há pessoas que, quando são salvas por Jesus espiritualmente, têm um casamento restaurado. Rodinei, o Cleiton contou um pouco da história dele. Ele era um ex-presidiário do Carandiru. Quando Jesus o salvou espiritualmente, a vida desse homem não foi só transformada nos céus, mas foi transformada na terra. Hoje ele é um pregador. Hoje ele fala do evangelho. Não só isso, mas como muito provavelmente a família dele foi transformada, porque ele foi transformado, e agora a relação dele com a esposa é outra. A relação dele com os pais é outra. E ele vai poder falar melhor para nós aqui no domingo que vem, mas eu imagino que seja outra. Então Jesus não salva apenas espiritualmente. Eu enfatizo, não estou dizendo que Jesus não salva espiritualmente, estou dizendo que não é apenas. Quando Jesus salva espiritualmente, ele também muda a nossa vida na terra. Se nós soubéssemos, ou nós sabemos na verdade, mas se nós colocássemos isso em prática, talvez a nossa vida cristã mudaria. Você oraria mais para que o casamento do fulano fosse transformado, para que a vida daquele seu neto, daquela sua neta, daquele seu sobrinho, daquela sua sobrinha, do seu filho que está terrível, fosse transformada.
não só espiritualmente, mas por completo. A relação dele com você, a relação dela com o marido, a relação dele com os filhos. É isso que o texto está nos ensinando. Bom, mas assim como nós aqui estamos investindo um tempo na mulher samaritana, na mulher do sangue, do fluxo de sangue, muito provavelmente foi assim também com Jesus. E aí volta para Jairo. Imagina Jairo vendo tudo isso acontecer. A filha muito mal, o desespero que vai surgindo em Jairo. Meu Deus do céu, o tempo está passando, esse homem não anda, essa mulher quer ficar falando, ele quer salvar essa mulher, mas eu tenho uma filha. Eu sou o primeiro aqui na fila, Senhor. Eu que te encontrei lá no barco quando o Senhor pisou em Cafarnaum. Eu que chamei, vamos em casa, agora você vai ficar aqui com essa mulher. Mas olha que triste, nesse primeiro momento para Jairo. Leia comigo o versículo 35. Olha o que vai acontecer no versículo 35. O patrão mudou, voou aqui. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Sua filha morreu, disseram eles. Nossa, imagino que agora o mundo de Jairo acabou. Mais uma vez, lembra? Como na semana passada, as mulheres que foram avisar Jesus, e Jesus ainda fica 2 dias. Não vai. Jesus só vai no 4º dia, depois do sepultamento de Lázaro. Agora é a mesma coisa. Jairo viu Jesus descendo do barco, chamou Jesus, a filha dele ainda estava viva. Tá? A filha de Jairo ainda estava viva. Ela estava mal, mas estava viva. Aí Jesus decidiu parar. Aí Jesus decidiu conversar. Aí Jesus decidiu explicar e saber quem tocou nele. E enquanto isso, vem os servos de Jairo e diz: ei, não incomoda mais o mestre não. Não há o que fazer, sua filha morreu. Nossa, acabou. E eu imagino que assim como Maria e Marta, no texto passado, Jairo ficou muito frustrado. Mas a diferença é que talvez Marta e Maria, e uma suposição, tá? Uma imaginação minha, é que Marta e Maria já caminhavam com Jesus. E se Marta e Maria já caminhavam com Jesus, ficaram frustradas, imagina Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Imagina o que não passou na cabeça de Jairo. Deve ter passado 1000 coisas. Primeiro, a tristeza bateu e depois ele falou: eu sabia que esse homem era um charlatão. Eu sabia que esse homem não faria nada. Eu sabia que esse homem... Sei lá, deve ter passado um monte de coisa na cabeça de Jairo. Quando ele recebe a informação: olha aí, a sua filha morreu. Mas o texto continua. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então Jesus não desistiu de ir com Jairo, e nem Jairo desistiu de caminhar com Jesus. Eles foram juntos. Chegaram lá na casa de Jairo. Ouvem choros, muita gente chorando. E aí eu começo a imaginar a cena de gente gritando. A mãe, desesperada, gritando: minha filha morreu. Os vizinhos todos chorando, lamentando, e Jesus chegando. E Jesus ouvindo tudo isso. Versículo 39. Então entrou ele e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta,